Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, falando aí sobre esse jogão do Verdão aí pela Libertadores da América. Esse jogo aí que vai acontecer amanhã, na quinta-feira, às 19 horas. Verdão aí tem alguns desfalques aí e não vão, nem viajaram, né, para esse jogão. Fica aí até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A gente vai falar do Palmeiras agora com Vinícius Nicoletti trazendo informações. Tudo bom, Nicoletti? Fala, Bel, um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já viajou na terça-feira para encarar o Bolívia em La Paz, vai fazer um treinamento nessa quarta-feira, preparação para esse jogo. Devido à altitude, o time tomando todos os cuidados. A delegação viajou sem 3 jogadores em relação ao time que bateu o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Mikael teve um problema no tornozelo, torceu o tornozelo. Richard Rios, um problema muscular. E o Vitor Roque, que também tomou uma pancada no tornozelo. Os 2 últimos lesões mais leves, mas os 3 foram poupados e não viajaram para a Bolívia. A novidade no time é a volta do Paulinho, que foi poupado exatamente dessa partida contra o Fortaleza. Contando esses 3 desfalques, o Palmeiras terá 8 baixas para enfrentar o Bolívar. São muitas baixas, mas o Palmeiras vai tentar a vitória, inclusive para enfrentar a temível altitude. O departamento médico do Palmeiras monitorou os jogadores, fez uma bateria de exames em todo o elenco para identificar aqueles jogadores que estão mais propensos a sofrer com os problemas da altitude, com o ar rarefeito. E isso será fundamental para o técnico Abel Ferreira escalar o time. Aqueles jogadores que não têm dificuldade de adaptar à altitude podem ficar no banco de reservas. Inclusive o departamento médico dá dicas e detalhes para os jogadores poupar energias, evitar o cansaço, mudar o estilo de jogo do Palmeiras. Eles chamam aqui de uma adaptação mental para jogar na altitude. Palmeiras já enfrentou o Bolívar 3 vezes na altitude, perdeu em 95, venceu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo em 2020, venceu por 2-1 e perdeu com Abel Ferreira em 2023 na estreia da Libertadores com o time reserva. Então o Abel já conhece um pouquinho esse cenário que o Palmeiras vai enfrentar nesta quinta-feira. A equipe chega defendendo a invencibilidade como visitante nessa temporada. Aliás, a última derrota como visitante foi em novembro do ano passado para o Corinthians. De lá para cá são 15 jogos, 12 nessa temporada fora de casa. Palmeiras tem 12 vitórias nesses 15 jogos e 3 empates e vem de 6 vitórias consecutivas, 2 vitórias importantes em cenários também difíceis de vencer. Contra o Internacional, o Palmeiras tinha dificuldade histórica de vencer o Internacional, venceu na rodada do Campeonato Brasileiro e também bateu o Fortaleza. Então a sequência fora de casa, mas o time vem demonstrando um bom desempenho como visitante. Devido a esses problemas, esses desfalques e também os problemas na altitude, sequência de muitos jogadores atuando aí no Palmeiras, a gente pode pensar num provável Palmeiras descansando alguns titulares. Vamos fazer aqui uma projeção desse Palmeiras, um possível time com o Everton no gol, aí uma escalação com 3 zagueiros, seria o Naves, o Gustavo Gomes e do outro lado o Bruno Fux, aí uma linha de 4 com o Giai do lado direito, Vanderlan do lado esquerdo, o Lucas Evangelista e o Anilmo Moreno no meio campo e uma linha de 3 atacantes com o Maurício, Paulinho, que vive essa expectativa de jogar pela primeira vez como titular, e o Flaco Lopes. Então é um time forte, ainda descansando o Estevão, descansando o Facundo Torres, Felipe Anderson, Piquerez, e o Palmeiras vai tentar essa vitória jogando na altitude de La Paz pela segunda vez na história contra o Bolívar. Abel. Muito obrigado, amigo Vinícius Nicoletti, ao vivo lá em frente ao CT do Verdão, na Barra Funda. Amanhã tem Bolívar e Palmeiras, e como o Nicoletti lembrava, o Palmeiras vai ser a primeira vez, né? Já sabe o que é enfrentar o Bolívar, já sabe o que é jogar em La Paz. E você lembrava também, professor, mesma coisa que o Vinícius destacou. O Palmeiras, e não é só na Libertadores, não tem medo de jogar fora de casa, não. É no Brasileiro, na Libertadores, vai para cima. É a teoria do time bom. É que nem todo mundo tem time bom. É a tal convicção. Transforme jogos fora como se fossem em casa. Agora, dessa vez, muito desfalque, né? Muito desfalque, altitude. Está pessimista em relação ao Verdão?
Um empatezinho não vai mal. Vai mal. Tá bem no grupo. Palmeiras não quer saber disso, não. Empatezinho, vai pra cima. Não, tá certo, tem que ir mesmo. Nós não temos palpites, não? Poxa, eu não tinha pensado nisso, Deu mas... palpite para jogo você quer dar pro jogo do Palmeiras? Não demos agora há pouco pro aí Botafogo. pro Botafogo. Segue o debate, O segue o jogo é debate. amanhã. Só. Quer dar palpite hoje já pra Eu esse já jogo? quero uma dificuldade pro É Verdão. que amanhã ele não vem. Já vou deixar Amanhã ele vai meu estar palpite. na aula. Vai... Verdade, então vai, amanhã fala é aí. quinta. Eu deixo aqui meu palpite, 2-1 pro Verdão, com dificuldades. Então, você falou altitude, desfalque. Então, com tudo não sei o isso, quê. 2-1 pro Verdão. Falou do empate. Se não tivesse essas dificuldades todas, seria 4. É o time que você falou, que não perde. Não perde fora, dificilmente perde em casa também. Uma das poucas derrotas deve ser do Abel na Libertadores, como visitante. E derrota... Nesses 4, 5 anos aí, ele quase não perde. Aliás, Derrota ele tem poucas derrotas no geral na Libertadores. Programada, né? Como o Vinícius lembrou, era um time totalmente reserva do Palmeiras, abrindo aquela Libertadores. O Palmeiras fez uma opção. Porque o Palmeiras estava entre os 2 jogos contra o Água Santa, Isso. se eu não estou enganado, né? Precisando vencer Tinha o perdido segundo. o primeiro para o Água Santa, aí viajou para La Paz e foi com o time reserva, Exato. né? E depois deu uma volta no Água Santa. Guarda aí, 2-1 pro Seu Verdão. palpite é 2-1 para o Palmeiras. Muito bem, de virada. Pode ser. De virada? Aumentar o grau de dificuldade e tal. Eugênio Virada na Leal. altitude, hein? Baita. Ainda é um Bolívar parceiro ali do Grupo City, investimentos. O dono é aquele milionário, não é? Marcelo Clauri é um bilionário que é um dos sócios do Girona. Agora o centenário já foi, né? Não É esse ano. Esse aqui. Esse é o ano do centenário do Bolívar, 2025. Ele tinha prometido inaugurar estádio, mas não, está fazendo a obra, vai demorar um pouquinho mais. Sim, é um time consistente ainda, tem jogadores lá de destaque, o artilheiro é brasileiro, Fábio Gomes, né? Bola aérea muito forte. Tem o Ramiro Vaca, um jogador que até já andou aqui pelo Brasil sem sucesso, mas lá faz grandes campanhas de Libertadores. Ano passado e esse ano tem feito também com gols. Cuidado, Fez um com ele. golaço contra o Cerro. Contra o Cerro Porteño, depois fez também no segundo jogo. É um time sempre encrespado, mas o Palmeiras é o Palmeiras, Abel. Ele vai para lá e vai buscar os 3 pontos, como tem buscado. Lá é mais difícil. por Lá é causa da mais difícil, altitude. sim, por causa da altitude. altitude lá E é porque o Bolívar pesada. é um time interessante também, Tem evoluído, né? mas é o Palmeiras. Isso. O momento é bom do Palmeiras, né? O Palmeiras parece que está se reencontrando. Coisas que conspiram a favor. Aquele jogo contra o Fortaleza foi um jogo com a cara do Palmeiras dos melhores tempos do Abel. Do saber sofrer, do Everton conduzir a pegando partida pênalti. nos momentos mais... E dá aquela- Uma imagem misteriosa que eu quero mostrar para vocês. Voltou? Vamos lá? Vamos começar? Quem é esse aí, ó? Ó, se liga. Roda aí, moça. Vai, não tá rodando. Ah, entendi a brincadeira da imagem misteriosa. É isso aí. Vamos ver se roda de novo aqui. Roda aí, fiote. Não tá rodando. Vamos tirar. Ê, garoto. Roda aí, não roda. Ó, imagem misteriosa. Quem é esse que está de volta aos treinos, hein? Pois é, rapaz. Tá quase completando um ano, né, Massa? Não tem como rodar a foto, né, cara? Então, vamos ver se roda agora a imagem. Também não tá rodando, mas tá bom. Bom, melhorou. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Ó, ele tá voltando. Tá voltando aos poucos. A imagem também, aos poucos tá indo. Olha aí, mais um pouco aqui, ó. Cebola rola e ele mete gol. Nos meus tempos de narrador de futebol, não sei se vocês sabem, que eu sou o 3º pior narrador da história do rádio, certo? Os outros 2 estão narrando ainda, então não vou falar quem são os outros 2 que eram piores que eu, tá bom? Aí, tá voltando, hein? Tá voltando! Olha aí, vamos que vamos. Quem é, hein, ô Latifi? Atualiza para nós. Pois é, Massa. O Bruno Rodrigues, enfim, tá treinando ainda separadamente. Lembra aquele vídeo que o Danilo deu uma cornetada no Paulinho, que falou que estava fazendo treino de finalização e parecia um pouco ainda longe do ideal? É o que o Bruno Rodrigues está fazendo no momento. É esse estágio da recuperação que ele está, da lesão
bem parecida com o Ronaldo, né? Patelar no joelho, muito triste, né? O que aconteceu com o Bruno, ele sofreu uma lesão no joelho, estava voltando e sofreu uma nova lesão. Ontem ele publicou nas redes sociais uma foto do Hugo Calderano, né? Que foi campeão do mundo no tênis de mesa, e ele citou, nunca duvide de um campeão que caiu. Então ele está muito nesse desejo de voltar, mas o que eu sei, Márcia, é que ainda falta 1 mês e meio para ele poder ter essa condição de jogo, ainda não está pronto, e até porque, Márcia, o Palmeiras é muito cauteloso com o Bruno Rodrigues, foi uma lesão muito difícil, um período até mental para o jogador, né, de ficar tanto tempo afastado, 2 lesões consecutivas. Então, se com o Paulinho já foi essa cautela toda, né? A gente vai falar mais sobre ele, que foi preservado do último jogo. Com o Bruno Rodrigues ainda tem essa preocupação ainda maior, porque se trata de lesão gravíssima, né, no joelho. Então, muita cautela com o Bruno nesse momento. Vamos lá, meus amigos, vamos aumentar a audiência aí. Perdão, avise a todos que estamos aqui, estamos juntos, certo? O Massa ganhou um ovo de Páscoa desse de colher, e aí vira e mexe eu vou lá e o chocolate fica parado aqui. Fazer o quê, né? Coisas de um gordinho. Vamos nessa, alô Alberto Nogueira, alô Glendenberg, que nome maravilhoso, hein? Gleidenberg Costa, bonito esse nome. Duro é falar com, né, tiver meio enrolado aí, é duro complicado, fica meio complicado. Bom, aí ó, deixe seu like, se inscreva no canal. Palmeiras engrena. O que o Abel mudou no time? Danilo Lavieri, nas suas andanças pelo Panamá, para quem não sabe, o irmão do Danilo trabalha no pedágio lá do Canal do Panamá. Os caras, o navio passa lá, ele levanta a mão e já pega o dinheirinho, pim, 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 certo? Então, isso aí, bom trampo esse. Fica lá no mar, vendo todo mundo, uma maravilha. Me conta, o que mudou no Abel? O Abel mudou no time? É certo que alguém vai dizer a saída do Veiga melhorou o time. É uma coincidência ou não? O Latifi já disse que não. Mas e aí? O que você acha, Lavieri? Ele tem uma teoria, depois eu conto. Bom, eu acho que a lesão do Veiga, ela forçou o Abel a fazer algo que ele tem dificuldades em fazer, né? Especialmente com o Veiga. Ele já disse, não sou nem eu que estou falando, não é nem minha opinião, ele mesmo já disse. Se o Veiga parou de jogar bola, parou de jogar bem dentro de campo, ele vai voltar a jogar bem dentro de campo. O próprio Abel disse isso uma vez, mostrando que era difícil tirar, e recentemente ele fez uma reflexão legal sobre como é difícil para ele se livrar, digamos assim, né, de jogadores que já deram muito para ele. E aí, claro, era uma reflexão ainda mais profunda para os jogadores que estavam saindo do Palmeiras. Mas eu vejo também essa dificuldade de o Abel se livrar, entre aspas, né, tirar do time titular alguns atletas que já entregaram muito para ele, é o caso do Veiga. Quando o Veiga sai do time por conta da luxação, ele acaba forçado, primeiro, a colocar um outro jogador na direita. Ele poderia muito bem ter feito outras, né, ter colocado outro jogador, mas não, ele volta, coloca o Felipe Anderson por lá, abre o Felipe Anderson, coloca o Estevão um pouco mais centralizado, muda o sistema de jogo desse time, coloca também a questão dos 3 zagueiros, que às vezes são 2 zagueiros e o Giai de terceiro. Aí a gente já sabe que não necessariamente a nomenclatura de 3 zagueiros, mas é aquela construção e tudo mais, e isso muda o time. E, obviamente, além de toda essa questão, Felipe Anderson voltar a jogar bem, o Estevão mais centralizado, os gringos desandarem a fazer gol, né, dos últimos 8 gols, acho que os 8 de gringos e tal. Tem essas questões, mas tem também o fato de a bola passar a entrar e o resultado passar a colaborar. Inclusive naquele jogo em que o pênalti não deveria ter sido dado, na minha opinião, contra o Sport. Mas ali uma vitória, depois vence o Corinthians, depois vence o Internacional, venceu o Corinthians jogando bem. Então você vai ganhando confiança. E no meio disso, além da confiança, dos 3 pontos voltando, o time jogando um pouco melhor, você ainda consegue colocar o Paulinho aos poucos. Você consegue dar um pouquinho mais de chance para o Maurício. No último jogo agora, deixou o Vitor Roque descansando, coloca o Flaco Lopes entra e faz gol. Então algumas coisas começam a mudar aos poucos, e aí eu acho que, lógico, né, teve o mérito do Abel de ter percebido essa necessidade de mudança,
mas teve um empurrãozinho, digamos assim, da força lá de cima, Deus, Buda, sei lá como cada um gosta de chamar, para falar que o Abel saiu, o Veiga saiu, desculpa, e o Abel acabou fazendo essa mudança no time. Acho que sim, a saída do Veiga acabou ajudando, não obviamente que dá para comemorar a lesão nem nada, mas o time respondeu de uma maneira diferente. Eu acho que o time precisava, né, dessa mudança no esquema de jogo, para dar um pouco mais de liberdade para o Estevão, para não depender só do Estevão, e aí a gente não precisa nem falar de como o Felipe Anderson e o Giai se encontraram muito bem pela direita ali, né? O Giai, aliás, calando muitos críticos, o Giai voando, né, Massinho? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva aí e ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal, galera. Diariamente eu posto aqui cortes de notícias do Verdão, pós-jogo do Verdão, galera. Beleza? Falou e até mais.